Acessar o espaço nunca foi barato, ainda mais para pessoas, abre aspas, normais. Poucos países conseguiram ou conseguem esta façanha. Para levarmos pessoas a uma distância onde deixa qualquer terraplanista nervoso, usamos normalmente naves em formato de cápsula na ponta dos foguetes. Mas e se eu te disser que isso está prestes a mudar daqui a poucos meses ou anos? Você embarcaria em uma viagem ao espaço ao melhor estilo Padre dos Balões? É isso que vamos ver neste vídeo. A Worldview é uma startup sediada no Arizona e foi fundada em 2012. Ela é uma das várias startups que esperam levar turistas à estratosfera usando cápsulas pressurizadas em balões gigantes. Desde a sua criação, a startup já arrecadou cerca de 100 milhões de dólares, e atualmente eles possuem pouco mais de 100 funcionários, e uma boa parte deles estão trabalhando no atual projeto de turismo espacial da empresa. Eles dizem que os seus balões serão os maiores desta área, com cerca de 180 metros de comprimento e capazes de levar pouco mais de 4 toneladas. So we're standing in front of a mock-up of our space tourism capsule. The capsule itself is designed to carry 8 customers and 2 crew into the stratosphere. Olhando mais a fundo neste futuro mercado espacial, a Worldview não é a única empresa trabalhando nessa nova forma de acessar o espaço. Neste vídeo vamos abordar talvez as 3 principais, mas claro que tem muitas outras espalhadas pelo mundo. Junta-se a Worldview, a Space Perspective, fundada em 2019 com sede na Flórida, e a Zefalto, fundada em 2016 e com sede na França. A Space Perspective, desde a sua fundação, já arrecadou cerca de 80 milhões de dólares, já a Zefalto, pouco mais de 21 milhões de dólares. Bom, feito este pequeno disclaimer sobre as empresas, vamos investigar este novo mercado em 4 tópicos: a experiência vivida pelos passageiros na viagem, a engenharia por trás dos balões, regulamentação e datas de voos futuros. Como você já sabe, o turismo espacial vem se tornando uma carta na manga para a grande maioria das startups de foguetes hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos. O turismo espacial acaba se tornando um dos braços na geração de receita para que as startups continuem a se desenvolver. Mas chegar ao espaço, ainda mais com tripulação, não é fácil e poucas empresas ou agências governamentais possuem essa capacidade. Na terra do Tio Sam, empresas como SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic e atualmente a Boeing estão levando clientes pagantes ao espaço. Mas ao contrário dessas empresas, as startups que irão utilizar balões estratosféricos não levarão os passageiros de fato até o espaço, que segundo o governo dos Estados Unidos começa em cerca de 80 km acima da superfície da Terra. Em vez disso, a maioria desses balões atingirão altitudes entre 24 e 30 km de altura. Eles estarão voando na área que conhecemos como estratosfera. Para efeito de comparação, isso é quase 3 vezes mais alto do que a altitude em que a maioria dos voos comerciais acontece. Estando a 30 km de altura, será possível ver de forma perfeita a curvatura do nosso planeta, que é um pesadelo para qualquer terraplanista. Quando levantarem voo, as 3 empresas afirmam que suas experiências durarão em média 6 horas. Já os preços dos ingressos variam desde 50 mil dólares por assento com a Worldview até cerca de 184 mil dólares por assento com a Zefalto. E isso é uma redução extremamente significante em comparação com as viagens oferecidas pelo mercado hoje, que são muito mais curtas e muito mais caras. A Virgin Galactic, por exemplo, vende passagens para seu voo de 90 minutos de duração por 450 mil dólares por assento. Já a SpaceX oferece viagens que duram vários dias na ISS por cerca de 55 milhões de dólares por cada assento na Crew Dragon. Bom, com os balões além de mais barato, a experiência dos passageiros poderão ser extremamente mais compensatórias. Por exemplo, quando comparado ao turismo espacial impulsionado por foguetes, a sensação física que os passageiros experimentarão em um passeio de balão estratosférico será muito parecido como se estivessem em um avião. Os passageiros não experimentarão altas cargas tão angustiantes da força G. As 3 empresas afirmam que seus passeios serão tão suaves que os clientes poderão desfrutar de algumas, abre aspas, mordomias, como por exemplo uma refeição em uma área privada, banheiro e internet. Mas claro que sem dúvidas a maior atração é a vista incrível do nosso planeta visto do alto.
A Space Perspective possui atualmente um protótipo onde podemos ter uma melhor noção das janelas, que oferece uma visão panorâmica de quase 360 graus. E por elas serem bem altas, permite que pessoas de todas as formas e tamanhos tenham uma experiência extraordinária. Seja em pé, sentado ou caminhando, todos poderão aproveitar uma vista incrível. A Worldview planeja lançar seus balões de 7 locais diferentes, que a empresa chama de maravilhas do mundo. E um desses pontos está o nosso Brasilzão velho de guerra. Já a Space Perspective usará um navio para lançar e recuperar os seus balões do oceano, começando com missões na costa da Flórida. Já a Zefalto pretende iniciar suas operações a partir de um porto espacial na França. As 3 empresas atualmente estão fabricando seus próprios balões estratosféricos. Esses balões que as empresas irão utilizar segundo o CEO da Worldview são chamados de balões de pressão zero. E isso significa que a pressão atmosférica dentro do balão é idêntica à pressão atmosférica fora do balão. Se você ver um balão de hélio ou qualquer outro tipo de balão estourar, é porque a pressão interna é maior que a pressão externa. Portanto, mesmo o buraco de 2 metros no balão teria um impacto muito pequeno no voo como um todo. A Worldview optou por continuar usando o hélio depois de uma explosão controlada em um teste com um de seus balões em 2017. O teste foi feito para determinar se o hidrogênio poderia ser usado como gás de elevação, substituindo o hélio com que a empresa já trabalha nos seus balões de pesquisa. Após o teste, a empresa afirmou que atualmente o hidrogênio não oferece segurança suficiente para ser usado em voos tripulados. Mas a Space Perspective e a Zefalto discordam disso. Eles apontam algumas vantagens no uso do hidrogênio em vez do hélio, afirmando que o hidrogênio tem um histórico comprovado de segurança, além de ser mais barato e poder ser obtido de forma mais ecológica, enquanto que o hélio é um subproduto da indústria do petróleo e é muito mais caro. Além disso, eles teriam que concorrer com outras áreas da indústria como hospitais para conseguir o gás. O debate entre hélio e hidrogênio é antigo e começou após vários acidentes terríveis de dirigíveis durante a fase inicial da tecnologia. Talvez o incidente mais conhecido seja o do dirigível Hindenburg em 1937. Especialistas acreditam que uma faísca, provavelmente de eletricidade estática, incendiou o hidrogênio do dirigível, levando a um fogo que o destruiu e resultou na morte de 36 pessoas. O hidrogênio pode se tornar inflamável quando se mistura, por exemplo, com o oxigênio do ar, ou seja, qualquer faísca ou princípio de incêndio nessas condições de mistura seria o suficiente para iniciar uma explosão. Mas segundo o CEO da Zefalto, o design e o material de seus balões não teriam a mínima chance de se misturar com o ar ou de produzir uma fonte de ignição como uma faísca. Nos Estados Unidos, o turismo espacial comercial ainda não é rigidamente regulamentado. A FAA, a Administração Federal de Aviação Pesadelo do Musk e da SpaceX, atualmente regulamenta este setor de voo espacial humano comercial por meio da regulação e licenciamento do veículo de lançamento. Isso visa dar segurança à população e às propriedades em solo. No entanto, atualmente, isso não cobre a segurança individual dos participantes do voo espacial. A razão para isso é uma lei aprovada no Congresso em 2004, conhecida como Lei da Emenda de Lançamento Espacial Comercial. O Congresso concedeu autoridade à FAA para regulamentar o lançamento e reentrada de espaçonaves no espaço comercial, bem como as plataformas de lançamentos utilizadas para tais atividades, mas proibiu a FAA de regulamentar o voo espacial humano comercial. Esta lei serviu para não sufocar a inovação, já que é um setor muito novo, ou seja, a segurança de cada nave fica por conta da própria empresa. A FAA não pode determinar regras ou diretrizes sobre a segurança que cada empresa tenha que seguir. Bom, já que a FAA não tem quase nenhum controle sobre a segurança da tripulação, eles têm o controle sobre as plataformas e o veículo lançador. Sob esta regulamentação atual, as empresas de voos espaciais comerciais nos Estados Unidos precisam cumprir algumas regras para poder obter uma licença da FAA para voar seus veículos, como por exemplo um treinamento mínimo da tripulação, além de demonstrar em um voo teste que a nave ou veículo está apto para voos operacionais. E por fim, toda a tripulação deve dar seu consentimento sobre os riscos potenciais de um voo dessa natureza.
Sobre segurança, as 3 empresas dizem que estão trabalhando em sistemas próprios de redundância, como por exemplo paraquedas auxiliares, se caso o balão venha a dar defeito. Estes sistemas de segurança serão apresentados para as respectivas autoridades de cada país. Neste quesito, destaque para Zefalto, que afirma que está desenvolvendo seu sistema de segurança em parceria com o Centro Nacional Francês, que utiliza balões estratosféricos há décadas. Uma vez concluído, será apresentado à Agência de Segurança de Aviação da União Europeia. Quando perguntado se este mercado teria futuro, as 3 empresas se mostraram bastante otimistas. A Worldview afirma que já vendeu 1.250 ingressos, enquanto a Space Perspective vendeu 1.800. A Zefalto não divulgou quantos ingressos vendeu, mas afirmou que seus voos iniciais estão totalmente reservados, embora ainda não estejam prontos para decolar. Já sobre data de operação, a Worldview disse que está trabalhando nas aprovações regulatórias e no hardware da, abre aspas, cápsula. Enquanto isso, a Space Perspective diz que já tem seu balão pronto e a sua cápsula também. Eles aguardam somente a finalização do seu primeiro navio, que está sendo quase concluído. Eles ainda afirmam que devem voar sem tripulação este ano. Já a Zefalto fez 4 voos testes com pilotos em diferentes protótipos e em diferentes alturas, sendo que esses testes fazem parte da sua certificação. E eles afirmam que estão em estágios finais para conseguir a certificação para voos comerciais na Europa. O turismo espacial, outrora um sonho futurista, está se tornando cada vez mais uma realidade. Startups como a Worldview, Space Perspective e a Zefalto se juntam a empresas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic, oferecendo voos suborbitais para civis cada vez mais barato, abrindo assim um caminho para uma nova era da exploração espacial. Like se você curtiu o conteúdo e não esquece de dar aquela hypada no vídeo. E comenta aí, vocês embarcariam em uma viagem como essa? Me diz aí nos comentários. Tamo junto sempre e até a próxima.